Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Júlia Cavalcante Lima e eu desenvolvi esse trabalho com Misael de Santana. Nós somos estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente faz o mestrado em Ciências Sociais lá. O título do trabalho é Ensinar a Fome e é Negar a Educação. O trabalho que a gente desenvolveu pode ser dividido em algumas partes: a introdução, a problemática, os objetivos, a metodologia, a fundamentação teórica, os resultados e discussões e considerações finais. Na introdução, a gente percebe que a compreensão da fome no Brasil é um projeto político que revela uma estrutura social excludente. A fome ela não vai negar apenas o direito da alimentação, mas também o direito a uma educação de qualidade. O estudo, a gente analisa o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse estudo ele tem o marco temporal entre 2013 e 2022. E a gente busca entender como a escola se torna um espaço onde a fome se manifesta e compromete a aprendizagem dos alunos. A problemática se dá que a gente vê que a fome é uma expressão de desigualdade e de desmonte de políticas públicas. E esse desmonte ele impacta diretamente o direito à educação. No contexto escolar, a fome ele vai trazer problemas cognitivos e emocionais para os alunos, como a questão do engajamento, do raciocínio, da atenção e da memória. E o fenômeno da fome ele não é apenas visto na questão da falta de alimento, mas ele também revela uma estrutura social e excludente. Então, a questão central desse estudo é como a fome, quanto o problema estrutural e político, compromete a efetividade do direito à educação e em que medida o Programa Nacional de Alimentação atua para mitigar essa realidade entre os estudantes mais vulneráveis. Sobre os objetivos, a gente tem um objetivo central e três objetivos específicos. O objetivo geral é analisar o papel do Programa Nacional de Alimentação Escolar e como ele garante o direito à alimentação e à educação de qualidade. O primeiro objetivo específico é investigar de que forma a fome afeta o desempenho escolar dos alunos. O segundo é compreender as relações entre fome, desigualdade social e educação. O terceiro é avaliar os avanços do PENAI entre 2013 e 2022. Na fundamentação teórica, a gente parte de que a fome é um fenômeno estrutural, que atravessa questões de raça, de classe, de gênero e território. A gente parte do conceito de Silva, que para ela não é democrática a fome. Ela atinge com mais força a população preta, a população pobre, a população periférica e as famílias que são chefiadas por mulheres, que no Brasil são a maioria. E a escola se torna um reflexo dessas desigualdades sociais. E também reproduz essas assimetrias, pois os estudantes mais vulneráveis são aqueles que dependem da merenda escolar para poder se alimentar. Os resultados e discussões que a gente tem desse trabalho revela que houve avanços importantes na estrutura e na gestão do PENAI. Por exemplo, houve um aumento na cobertura familiar, atingindo 97,7% das escolas nos 200 dias letivos, além de 98% dos cardápios elaborados sendo feitos por nutricionistas e melhores significativas nas cozinhas escolares. Mas existem problemas graves. Quase metade das escolas não possui refeitório, apenas 43% dos alunos consomem a merenda e o controle social é muito frágil. E tem pouca atenção nos conselhos de alimentação escolar. Além disso, a gente percebe que garantir a presença de alimento não é o suficiente para sanar a fome. É preciso que ele seja consumido, é preciso que ele seja aceito pelos alunos e integrado ao cotidiano escolar. E ser um programa pedagógico muito mais amplo do que é atualmente. A alimentação ele precisa ser adequada para os seus alunos, precisa ser prazerosa e precisa ser educativa, porque assim vai fortalecer o vínculo entre a nutrição e o aprendizado. Então, o enfrentamento da fome, principalmente no questão escolar, deve ser muito mais do que uma questão de logística e deve envolver uma visão de justiça social e de cidadania. Nas considerações finais, a gente conclui que os resultados mostram que garantir a presença do alimento não é suficiente. A gente percebe que sim, houve uma melhoria, né, nos 9 anos que a gente analisou, mas essa melhoria não é o suficiente, porque o alimento ele precisa ser muito mais do que consumido. Ele não pode apenas estar presente no ambiente escolar. Ele precisa ser aceito, ele precisa ser integrado ao cotidiano dos estudantes
e ele precisa fazer parte de um projeto pedagógico mais amplo. E ela precisa ser adequada, essa alimentação, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser educativa, porque vai fortalecer o vínculo entre os ensinados e o aprendizado. E assim, o enfrentamento da fome na escola deve ser muito mais do que uma questão logística, como disse anteriormente, e deve ser uma questão de luta contra a desigualdade social e um exercício de cidadania. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. Eu agradeço por terem assistido até aqui.